O som tá bom. Deixa eu agradecer quem está ao vivo. Onde está? Onde está? Eu mesmo não estou me encontrando agora aqui ao vivo, mole. E agora eu mesmo não estou me encontrando. O que eu faço? Ih, já tem fã seu aí, ó. É Yasmin. Boa Já tem noite, fã. Yasmin. Tô agradecendo aqui. E vamos começar nossa conversa. Certo? Vamos sim, Leandro. Deixa eu fazer um print da tela para recordar. Caso aconteça alguma coisa, né? Já tá salvo É, aqui. tá salvo aí, né? Ó, são 7h07. Eu mesmo não tô me vendo aqui no Instagram, aqui no computador Olha quem mais. tá aí, Beatriz. Oi, Bia, meu amor. Opa. Obrigado pela audiência de vocês aí, hein? Isso, é isso aí mesmo. Vamos começar. Ah, tô aqui no computador também. Tá confortável aí, né? Deitadinho. Estou confortável. Deixa eu salvar aqui a tela também, que eu tô. Então é isso. Eu tinha programado uma coisa, não Aí, deu. família França presente, hein? Então, só a tua família já dá audiência. Ibope. Então é o seguinte, boa noite para quem já chegou, para quem está chegando, para quem passou, para quem está assistindo agora o vídeo, mas o vídeo não está ao vivo, porque eu vou gravar, pretendo, né? Então esse vídeo está sendo transmitido hoje, segunda-feira, dia 4 de maio, às 19h08 agora. Eu convidei Paula Donai, não por ser meu amigo, mas por ser uma pessoa próxima também, e por entender que ele teria algo para contribuir com essa minha ideia, com esse meu projeto. Eu consegui, Paulo, em alguns dias, confirmar com 21 pessoas para fazer essa live comigo. Uma por dia, de segunda a sexta, do 1º ao 29 de maio. Foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, essa meta, e fui, e não parei enquanto eu não consegui confirmar com todo mundo. Ainda tem pessoas, né? Ainda que são possibilidades, tem pessoa marcada para junho, e eu pretendo continuar fazendo, Muito semanalmente bom. ou não. Primeiro, esse momento de pandemia, eu comecei a ver que muitas pessoas estavam fazendo live, né? Muitos artistas, né? Lives de bate-papo, pastores, pessoas fazendo live dos seus cultos domésticos nas igrejas. E primeiro, eu estava programando para esse ano ser um ano ativo, com minhas palestras nas escolas, com divulgação do meu trabalho. E tudo isso me pegou de surpresa. Mas eu estava tranquilo, porque graças a Deus eu tenho meu recurso, minha renda fixa, mas não é muito. E então eu complemento com várias atividades, você sabe disso. Um dia desse eu gravei um vídeo e falei que eu sou multiuso, ou multi alguma coisa, nem lembro mais. Então, Bombril. assim, quase isso. Eu faço vários tipos de trabalho. E cada vez eu vou descobrindo habilidade, ou pessoas vão reconhecendo a minha habilidade. Inclusive a habilidade de falar em público, da palestra, entre outras coisas, não foi eu mesmo que pensei nisso. Muito menos pensar em ser professor, nada disso. E pessoas foram reconhecendo em mim e tal. E nessas conversas vai ser interessante rever várias pessoas, ex-professores de curso pré-vestibular. Lembra aquele pré-vestibular? Lembro. Então, vou conversar com professores. Tem uma professora da faculdade que eu estou para falar com ela também. Tem amigos de todas as áreas. Tem pessoas. A maioria é professor. Não é por coincidência, é porque realmente é a área que eu me identifiquei. Então, só de história, Paulo, são 3 ou 4. Até me perdi. Só de história. Então, Convidou o Rafael? Convidou o Rafael? convidei Rafael também, né? Tem uma professora que é socióloga mesmo, essa eu gostaria muito de estar com a gente, mas não vai poder. Mas tem um professor também, amigo, que também dá aula de sociologia, de filosofia, que também vai poder conversar com a gente sobre essas temáticas. Tem psicóloga, terapeuta, enfim, tem nutricionista, entendeu? Tem profissionais de várias áreas. Acho que está vibrando alguma coisa aí. É mensagem chegando. Então, o que acontece? Eu acredito que esse bate-papo vão ser interessantes, né? Não vai ser só para te conversar como é que você está, vivendo a pandemia, não. Cada um vai falar da sua profissão, vai falar do seu trabalho ou do seu projeto, né?
É uma oportunidade também da pessoa se divulgar. Eu estou me divulgando e nem foi programado. Isso eu pensei depois. Isso aqui é uma vitrine. É uma vitrine. Se você. E tem aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Não é verdade? Isto, E se eu ficasse esperando o convite chegarem, oportunidade, às vezes não aparece. A gente tem que correr com atrás. certeza. Então foi isso que eu pensei. E aí eu criei temas, pensei em temas, um para cada convidado, uma pauta com 3 tópicos para cada um. Foi uma coisa que me veio assim, de estalo. E quase que 100% das pessoas eu acertei na mosca, assim, o tema combinou direitinho, e as pessoas concordaram, toparam. Vou ter uma pessoa que vai falar lá de Angola, lá de Luanda, é um contato que eu tenho há muito tempo, e vai falar como que está sendo a realidade lá. Tem uma amiga que agora está vivendo na Espanha, vai falar de lá, e por aí vai. E eu pretendo dar sequência a isso, entendeu? Então agora eu vou deixar, tá, vou falar rapidinho aqui. Para quem não me conhece, muita gente me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou graduado em Ciências Sociais pela UFRJ, tem 1 ano e pouco que eu fiz a colação de grau, trabalho com informática, manutenção de computadores, vendo livros, vendo perfume, faço revisão de texto, enfim, faço um pouco de cada coisa, enquanto não sou convocado para um concurso, porque o que eu quero mesmo é ser professor de Sociologia enquanto eu puder. E palestrante foi algo que surgiu há 3 anos atrás, e eu fui desenvolvendo, aprendendo, falando sobre vários temas, né, da sociedade, e me encontrei ali. E agora eu vou deixar você se apresentar. O que eu coloquei aqui para você foi Paulo Adonai, meu convidado de hoje, graduando em administração, prestador de serviço, ativista político, isso nós temos em comum, e também escritor, coisa que já posso considerar que eu sou também, porque já tenho um livro publicado com um texto de minha autoria. Mas eu pretendo escrever mais, pretendo escrever um livro para publicar, em parceria ou não, e nós temos muito em comum. Mas não foi por isso que eu te chamei. Então pode falar, pode se apresentar, falar como que você está vivendo nesse momento, as mudanças da sua vida, rotina e perspectivas para o futuro, no caso da tua vida pessoal, primeiro. Boa noite a todos, amigos, as amigas, né? Quem não me conhece, eu sou o Paulo Adonai, morador de Austin, né? Leandro lembrou aí que eu já escrevi 2 textos, eles foram publicados, né? Trabalho, temos salão no centro de Austin, né? Há 25 anos, Salão Adonai, né? Por mais que a minha profissão me prende, mas a gente sempre procura, né, contribuir com a sociedade. Leandro há pouco aí falou do pré-vestibular social que teve aqui em Austin, né? Eu ajudei o professor Anderson a trazer para Austin esse curso. Interessante, né, aquele momento ali. Ajudei porque eu fiz o professor Anderson, há muitos anos, tentava trazer para Austin o pré-vestibular. E lá falavam que aqui não tinha o número suficiente de alunos para preencher 150 vagas. Olha só, Austin, que hoje tem em torno de 100 mil moradores, devia ter na época uns 80, 90 mil moradores. E eles achavam que Austin não tinha 150 pessoas querendo fazer pré-vestibular social. Terrível isso, né? Aí, estava já acabando o prazo deles definirem se Austin teria ou não teria o pré-vestibular social. Conversando com o professor Anderson Xavier, né, meu amigo, certo? Eu tive uma ideia de fazer um abaixo-assinado no antigo Facebook. Não. Aí o Facebook. Orkut. O Face já está ficando antigo também. É verdade. No Orkut. Né? Aí eu fui lá. A galera nem sabe. Orkut, muitos nem sabe. Beatriz, se estiver assistindo, não sabe o que é Orkut. Né? Aí eu fui lá, fiz o abaixo-assinado na comunidade de Austin. Aí incentivando as pessoas a assinar o abaixo-assinado virtual. Eu ajudei. E você ajudou, né? Aí o que acontece? Quando eles lá viram
que tinha mais de 150 pessoas dizendo eu quero pré-vestibular em Austin, aí se comoveu, né, as pessoas que decidiam a mandar aqui para Austin, abrir aqui em Austin um pré-vestibular social. E você estudou lá, Leandro? Você estudou lá... 2010 e 2011, por 2 anos. Você estudou lá. Foi no governo de Lindbergh Farias. Exatamente. Né? Nova Iguaçu tinha um pré-vestibular social, né? Dando aos jovens da nossa região mais possibilidade, né, de entrar numa faculdade, né? Isso é muito bom. Então, eu fiz também esse projeto aí. Eu ajudei nessa questão, né, de trazer aqui para a Austin, né? Assim como o Leandro também ajudou, né? Nós também, em 2008, 2007, né, reivindicamos uma escola aqui para a Austin, né? Na verdade, que nós reivindicamos um projeto, uma escola, aqui na Rua do Chuchu, no antigo prédio do FISABEM. Foi um movimento muito interessante. Nós trouxemos aqui, na época, o prefeito da cidade de Nova Iguaçu, Lindbergh, fizemos uma audiência pública com ele, lá no colégio, colégio Rui Barbosa. Lá no colégio Rui Barbosa veio o Lindbergh, veio a secretária de Educação, professora Marli, né? E Posso acabou que... colocar um parêntese? Lembra que você falou que o curso seria lá no Márcio Caulino, lá no Alto? Eu me lembro que esse curso ia ser lá no Márcio Caulino Soares. Aí eu pensei, o Leandro, ele tem dificuldade de locomoção, assim como o Leandro, tantos outros. Aí nós colocamos, né, naquele tópico lá no Orkut, né, fizemos a provocação, né? Sim. Pudesse ser um local melhor, com mais acessibilidade. Um fórum. Aí a diretora, né, lá do colégio Rui Barbosa colocou à disposição o Rui Barbosa. É a diretora Eliane, não é isso mesmo, Leandro? Isso. Eliane, isso, Eliane. E aí foi lá. Isso foi muito bom, né? E o movimento que nós fizemos para trazer para Austin é uma escola aqui no prédio do antigo FISABEM. Dali acabou nascendo a escola Leonel de Moura Brizola, que foi construído próximo ao posto de gasolina do outro lado, né? Quando eu falo do outro lado, porque eu moro na Rua do Chuchu, do lado de cada estação. Quando eu falo do outro lado onde você mora. Sim. Então a gente sempre procurou participar da melhora da sociedade. Eu também, Leandro, não sei se eu já te falei, eu fui sócio mantenedor do Greenpeace. Durante anos, a gente participou do Greenpeace. Né? Então, eu acho que isso aí, quando a gente, cara, uma sociedade participativa, quando a sociedade participa, a vida fica melhor. Né? E este ano, eu sou pré-candidato a vereador. Né? Já fui algumas vezes candidato a vereador, já fui até candidato a deputado estadual, e este ano eu sou pré-candidato a vereador pelo Partido Verde, pelo PV, né? E apoiando a reeleição do prefeito Rogério Lisboa. Então, como você estava falando aí, isso tudo que a gente, de certa forma, atuou, isto é política. Isso faz parte da política. E muitas pessoas não sabem, né? Às vezes as pessoas acham que política agora, né, parece que está em voga. A política é criticar o outro, é ofender, é xingar, é chamar para briga. Né? Mas no política não é isso aí, não. Política é troca de ideias. E a gente precisa aprender, quando trocar uma ideia, a respeitar o outro. Não difamar o outro, né? Fazendo ilações, difamando, caluniando, xingando. Pô, isso não é política, não. Isso não é política, não. Isso é guerra. Isso é guerra. Né? A gente tem que fazer política respeitando o outro, ouvindo o outro. Né? A gente não pode achar que a gente é dono da verdade. Então, a gente quer falar, tem que ouvir.
E aí tem que procurar como parâmetro, né? Tem que ter algum parâmetro. Não pode ser o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, o que eu creio. Não. Tem que parar, conversar com o outro e ver se o que o outro fala tem algum fundo de verdade, se é pertinente. E um vai aprendendo com o outro, um vai moldando o outro. Política é isso, né? É a interação entre a sociedade, a troca de ideias, buscando o melhor para a sociedade, né? E você não consegue fazer melhor para a sociedade num clima beligerante de guerra. Não tem como, né? É preciso ter paz, né? Por mais que tem momentos que há assim, debates acalorados, porque faz parte da democracia, mas tudo tem um limite. Tudo tem limite, né? E a gente tem que sempre procurar trocar nossas ideias, respeitando o outro. Exatamente. E, como eu estava falando, só para ficar aqui pontuado, eu falei para você dizer sobre a tua rotina, como tem sido a tua rotina diária, trabalho, inclusive, a partir do momento desta pandemia. O que mudou para você? Olha, Leandro, acho que mudou para todo mundo, né? Mas é para falar no teu caso. Porque cada Mudou para pessoa todo tem uma. mundo. Eu vou falar, ó, eu assim que a OMS, Organização Mundial de Saúde, pediu que aqui no Brasil usasse máscara, eu passei a usar máscara há Uhum. mais de um mês atrás. Não esperei ser obrigatório usar máscara para usar. Se a máscara vai me proteger, proteger o outro, então assim Uhum. que as autoridades sanitárias pediram, eu fiz isso, coloquei foto no Facebook, nas minhas redes sociais, incentivando os outros também a fazer o mesmo. Quando o prefeito aqui de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, decretou o fechamento, né, de algumas áreas, né, de quase todas as áreas comerciais, de serviço, eu também segui a determinação que o prefeito Rogério Lisboa determinou, né? A gente precisa seguir essas orientações, né? Porque quanto mais a gente não respeita essas orientações, mais vai demorar o isolamento social. Quanto Sim. mais a gente não seguir essas orientações, que não são políticas, são científicas. Não é o prefeito, não é o governador que está pedindo. Não. Quem está orientando são técnicos da área da saúde, é a OMS, né? São os médicos aqui do Brasil, da cidade, mostrando que se não for feito, né, o distanciamento social, se nós não usarmos a máscara, a tendência é piorar, né, para o nosso lado. Então a gente precisa aprender a respeitar essas orientações. Então, desde a primeira vez que pediram, eu fui lá, passei a usar máscara, eu fechei meu comércio, meu serviço, né? Fechei, né? Estou aqui em casa, né? Estudando, faço administração, termino esse ano, estudando, lendo bastante livros, né? Me inteirando aí no site de reportagens, acompanhando aí a crise política, né? Acompanhando também a questão do coronavírus. E, cara, é a primeira vez que em 25 anos eu tiro férias. O Uhum. Covid-19 me fez tirar férias. Eu nunca tirei férias na minha vida. Estou mais de um mês, né, Uhum. sem trabalhar. E eu trabalhava 12 horas por dia, hein? Agora estou aí quase que 24 horas aí disponível, né, para ler, para estudar, né, cuidar dos cachorros. Estamos aí na luta. E você está tirando algo de positivo, usando esse tempo para refletir, para estudar, para descansar de certa forma, para quando tudo se passar, você ter uma outra visão até para quando você voltar mais preparado. A gente não sabe se isso pode acontecer de novo, né? Essa onda de contaminação, ela pode diminuir, pode aumentar de novo. Então, daqui para frente,
Eu acho que todo mundo vai ter mudanças, né? Das Leandro, empresas, mudança do trabalho, né? eu Mudança não estou te de. ouvindo. Eu não estava te ouvindo. Isso é um complô. Isto é É, teoria, forças é uma ocultas. conspiração. Para você ver, aguarde, aguarde. Mas eu estou cercado da tecnologia para não perder nada. É Se der isso problema aí. aqui, vou pro YouTube, entendeu? Não tem. Então, Paulo, aproveitando essa pausa, você falou da tua rotina, você está deixando de ganhar dinheiro, correto? Estou. Só que você priorizou o quê? A saúde, a vida, né? É. É claro que algumas pessoas têm alguma reserva, de repente tem alguma coisa para vender, um familiar para pedir ajuda, enfim, tem pessoas que não têm. Aí é uma outra questão. Aí é uma outra questão de o governo, é o papel do governo socorrer essas pessoas, microempresas ou empresas grandes. Porque é um caso de emergência. Esse caso, a gente vê mundialmente o que os líderes, os presidentes, né, os governos fazem numa situação dessa. Assim como foi com outras pandemias, né, da história e com as guerras. Após a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né, a Europa arrasada. E aí, tinha que ser feito? Não é verdade? Muito dinheiro para recuperação. Primeiro cuidar da saúde, da vida, depois reconstruir infraestrutura, casa para as pessoas, enfim, tudo aquilo foi reconstruído. O Japão, lembra do tsunami uns anos atrás? Eu lembro. Devastou. O que o governo faz? Ah, tem pouco dinheiro? Não, não tem essa. Tem que se injetar dinheiro. E os governos têm suas reservas. E quando não tem reserva, pede ajuda a outro país, pede ajuda internacional, né? Para isso que existem esses organismos internacionais Mas tem que haver que vão, interesse, né? então, que guardam recursos justamente para esse momento. Estou falando assim, o que deve ser feito. É que nem quando a gente fica doente. Ah, e agora eu vou gastar dinheiro com. Ah, eu queria comprar o celular novo. Ué, a prioridade não é a saúde ou é trocar o celular? Então tem hora que não tem alternativa. Quando a pessoa é consciente ou quando o governo age corretamente. Então você deu valor, primeiramente, a se cuidar e cuidar dos outros também. A gente está ajudando É outras pessoas. responsabilidade, né, cara? Social, Não, né? é isso, é tudo isso. E muitas pessoas acabam cometendo crime, porque consta, né, do Código, da Constituição, que no caso desse de saúde pública, se você, de alguma forma, tem alguma atitude que prejudica, põe em risco a vida, a saúde do outro, você também acaba cometendo crime. Só que tem pessoas que pensam em agir. Uma coisa interessante que eu estava vendo esses dias. O Brasil consta que é um dos países onde o interesse coletivo fica em segundo lugar. As pessoas querem que o seu desejo, sua vontade, sua ideologia prevaleça sobre o direito coletivo. Isso está errado, tá entendendo? Isto é política, é o coletivo, é o bem de todos. Não é verdade? A sociedade só funciona porque existe a política. Política não é só partido político, não é só eleição, não é só coisa negativa. Política é isso, concorda? E Concordo. uma família tem relações afetivas? Tem. Mas é política também, porque nós somos sociais, né? Somos seres sociais e, obviamente, político. Quando você faz um favor para alguém, você pode até fazer de boa vontade, mas quando o outro te retribui, mesmo que tenha boa vontade também, não deixa de ser uma ação política para retribuir. Quando você ajuda o próximo, está fazendo uma ação política, uma ação social que é política. Então nós vemos, eu quis também me filiar a um partido há 12 anos atrás, Eu que te porque eu filiei. pensei, isso, porque eu pensei, eu gosto de política, me interesso, sei pouco. Eu vou ficar só votando nas eleições e reclamando e cobrando e por fora? Não, eu pensei, é da mesma forma. Alguém quer participar de algo e não entra naquilo, tipo, quero ajudar, quero ser voluntário no projeto. Qual é a melhor maneira de fazer isso? Participando de um projeto, concorda? Mesma Concordo. coisa, é a mesma coisa. Eu quis estar de dentro. De dentro você vai ver mais coisas positivas e vai ver mais coisas negativas, óbvio, porque você conhece o defeito, você conhece as falhas. Só que isso não significa que esse mecanismo não funcione. É o que nós temos. É uma democracia que nós vivemos. Então, com todos os defeitos, é o melhor sistema que existe. Dizem que é depois de todos os outros. Mas é isso que nós temos. Por quê? Pelo menos você tem liberdade de expressão, liberdade de imprensa, direitos do trabalhador, você se manifesta, você faz greve, tem votação, tem eleição, ou seja, a coisa vai caminhando para que as conquistas sejam alcançadas, porque não tem como, em nenhuma situação,
alguém agradar a todos, correto? Nem o governo, Isso. nem uma empresa, nem um empregado. O Aí empregado vai você querer... vê, Ah, aí você vê, Leandro, uma parcela significativa da nossa sociedade não sabe o valor da democracia, né? A gente vê esses dias manifestações em Brasília pedindo o quê? Pedindo ditadura. Mas se houvesse ditadura, eles poderiam estar lá protestando, pedindo ditadura? Não. Então eles só podem ir, né, lá no protesto para pedir, boa noite, Léo, para pedir a ditadura, porque tem democracia. Porque se fosse exatamente. ditadura, oi? Se fosse Exatamente. ditadura e eles fossem para a rua pedir democracia, iriam levar bordoadas, né? Iam ser presos, ser processados, né? Então, a gente que quer expressar nossa opinião, né, a gente precisa sempre defender a democracia. A democracia é uma construção, né? Ela é uma construção onde Que nunca fica todos pronta, que nunca fica nunca pronta. fica pronta. Ela não é uma construção. É igual obra de Mas igreja vejam quase, só, né? nós tivemos 22 anos, se não me engano, de regime militar, né? Qual foi o legado que o regime militar deixou para a nossa sociedade? Na economia. O legado que deixou foi um legado de uma dívida interna monstruosa, aonde até hoje nós pagamos por mês 400 bilhões por ano. Por ano, pagamos 400 bilhões dessa dívida. Estamos pagando, não é nem a dívida, estamos pagando o juro dessa dívida, que foi construída em grande parte nos 22 anos dos governos militares. Então, são 400 bilhões a menos no investimento para a saúde, para a educação, para a segurança, saneamento básico. Então, veja bem. Então, aí faz mal para a sociedade, Rafael. Isso é que A é, isso é ditadura que é faz mal para a público, né? sociedade. Esse público, né, é um público participativo. Então, veja bem, olha o prejuízo, né? Eles foram embora, acabou o governo dele em 82, 85, e até hoje a gente está pagando preço. Então, não foi bom para a economia. Aí vai a corrupção. Mas qual foi o legado que o governo militar, em 22 anos, deixou no combate à corrupção? Não tem legado nenhum. Quais instituições que eles criaram para combater a corrupção? Né? Não tinha. E as instituições que tinham, eles não fortaleceram para combater a corrupção. Fora que a imprensa não tinha liberdade. Né? Uma das maneiras de combater a corrupção é dar à imprensa liberdade para ela expor tudo o que está acontecendo. Né? E isso não tivemos em 22 anos do governo militar. Então, essas pessoas que querem governo militar porque acham que vai ter menos corrupção, só lamento em dizer, isso aí é uma fantasia. Né? Não vai acontecer isso, porque não aconteceu em 22 anos de governo militar aqui no Brasil. Nós já entramos no tema, isso faz parte, a gente vai... Porque eu coloquei assim, não quer dizer que tem que ficar preso a isso, mas é só para a gente não deixar de falar sobre essas coisas. Nós já estamos falando. Eu coloquei como tema o Brasil em meio a duas crises, colapso no sistema de saúde e instabilidade política. Nós estamos vivendo uma situação muito grave na saúde pública, porque em muitos lugares não tem mais vaga, falta profissionais, que já não eram suficientes, muitos estão sendo afastados por estarem com a Covid, ou muitos, infelizmente, né, já morreram contaminados. Está faltando vaga, tá faltando vaga. Já não está tendo lugar em cemitérios, que estão tendo que ampliar. Já está faltando caixões em muitos lugares. E tem pessoas achando que isso tudo é sensacionalismo, que é invenção. Histeria. Infelizmente, tem pessoas que têm interesse em que haja muita morte, porque quem mais vai morrer é o pobre.
e não tem acesso a um hospital particular, a um plano de saúde, não é verdade? Aos equipamentos. Muitos que estão sendo curados, não posso dizer qual é a porcentagem, mas certamente grande parte é quem pode ser assistido no hospital particular. Infelizmente, porque nem todos têm esse acesso. Então, o que acontece? Muitos ainda não estão acreditando. O Brasil chegou ao lugar, ocupar o lugar de a pior situação de transmissão no mundo, a taxa, né? Levando em conta a população, número de contaminados, número de mortos. A nossa curva deixou de ser assim há muito tempo. Ela está quase que decolando como um foguete. Isso é uma coisa absurda. E as pessoas ainda não estão se dando conta. Se você tem que ir à rua, ir no mercado, ok. Tem que ir na farmácia, ok. Agora, não é hora de passear. Não é hora de visitar ninguém. Tem Festinha de família. pessoas que estão justificando, não, eu estou só praticando exercício. Ok. Mas será que há essa necessidade de correr na rua? Você corre risco de ser contaminado. Cientistas já falam, isso é uma coisa que está no início, que possivelmente encontraram o vírus suspenso no ar em algumas regiões. Até em esgoto. Até no esgoto foi encontrado. Mas a questão é a transmissão. Essa via aérea é a principal via, porque você vai respirar aquilo ali. Ou seja, ainda que isso seja vamos supor que fosse um exagero preventivo, é melhor prevenir do que remediar. É melhor que houvesse uma super proteção e prevenção para que menos pessoas morressem e depois aquilo passar do que a gente menosprezar ou diminuir, né? Minimizar essa crise. Sabe o que aconteceu? Leandro, o que aconteceu isso aí é o seguinte: eu acho que toda a sociedade deveria estar na mesma mão, né? Na mesma mão em prol da vida, seguindo as determinações da OMS, né? Organização Mundial da Saúde, né? Porém, Leandro, nós temos um garoto propaganda, né, do contra. Do caos. Do caos, né? Imagine, Leandro, que você está na pista, na Dutra, no sentido São Paulo. Aí vem um carro na contramão, né? Vai dar um problema aí, né? Entendeu? Então o problema não é quem está naquele sentido São Paulo. O problema é quem está no sentido contrário, né? Enquanto esse cidadão, né, ficar defendendo situações que não são pertinentes para combater o Covid-19, vamos ter pessoas seguindo mesmo, né, não dando importância para a pandemia, não se protegendo, se contagiando e contagiando outros. Aí o que vai acontecer? O número maior de contagiados, de infectados, né? Muitos desses vão procurar hospitais e não vai ter vaga para todo mundo. Então as mortes já estão acontecendo, lamentavelmente tende, de acordo com especialistas, a aumentar exponencialmente o número de mortes, né? Tudo por quê? Porque temos pessoas, né, que ficam minimizando a situação, que fica criando fake news, uns criam fake news, outros espalham fake news. A gente está vendo essa fake news dos caixões com pedra, né? Matéria de 2017. É uma gente imoral, para não falar gente demoníaca, né? Que cria mentiras deslavadas, mesmo sabendo das consequências essas que vão levar muitos a óbito. E era essa gente que dizia, há um ano e pouco atrás, que protegeria as famílias. Essa gente que disse que protegeria as famílias, hoje querem matar os avós, os tios, as mães, os pais, os filhos. Que família estão protegendo? Estão protegendo a família do grande empresário, daquele cara que tem dinheiro investido nas bolsas de valores, que quer que volte a normal a economia para lucrar dinheiro nas bolsas de valores.
Não estão se importando com a vida do operário, do pobre, de quem mora na Baixada, nas favelas, nas comunidades. Né? Então, meu amigo, lamentavelmente, e muitas pessoas acabam aderindo, né, essa fala deste cidadão que vem de desencontro, que vem na contramão, né, dos especialistas da área de saúde. É lamentável, um discurso demagógico, né, Paulo? Eu acredito que só depois que tudo isso passar é que muitos vão cair na realidade, quando já vai ser tarde demais para muitos. Então, para piorar toda essa questão de saúde, ainda vem as questões políticas, onde o governo federal devia estar fazendo a sua parte, né? Em conversa com o Congresso, né? Em diálogo com os estados e municípios. Por quê? Nessa hora, como eu falei anteriormente, é socorrer a todos, gastar dinheiro, porque é inevitável a crise, inevitável as mortes, inevitável o desemprego, ok. Só que você tem que minimizar, para que isso não dure 1 ano, não dure 2 anos. Eu digo, né, o ápice, porque essa crise vai ser longa. Mas aí fica naquela briga de ego, briga de vontade, briga de porque não se dá bem com um, não se dá bem com o outro, interesses pessoais, particulares, econômicos, falando acima do interesse comum, interesses religiosos, infelizmente. Na verdade, interesses políticos, interesses todos esses egoístas. Porque para muitos, cada número daquele é apenas um número. Porque para muitos, se o pobre morre, né, na empresa, a grande empresa, é só trocar, não é verdade? Abre vaga, contrata de novo e vai girando a roda, e vai moendo as pessoas, e o dinheiro e o capital, para quem tem muito, vai ganhando cada vez mais, e para o pobre nada. Então nós deveríamos ter um governo, entrando nessa questão política, que procura o quê? Atender quem mais precisa, diminuir as desigualdades, investir onde precisa. Tudo bem, vamos pensar em todos, o empresário quer investir aqui, mas Com certeza. parece que a prioridade não é a vida, e não é a vida. A gente está vendo isso. A prioridade é o dinheiro, é o lucro. Não importa quantos vão morrer, quantos estão morrendo. Tem pessoas que são insensíveis, parece que não são humanas. Porque acho que É qualquer o que Cristo falou, Leandro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E eu vejo que essa questão das mortes não está mais sensibilizando muitas pessoas. Há um tempo atrás, a gente ficava sabendo de algumas mortes. Toda morte é algo trágico. Não quer dizer que uma morte não valha. Mas parece que de um tempo para cá, isso não toca mais. Lembra um tempo atrás? Lembra quando teve aquele atentado na França? Naquele jornal? Enfim, né? Parece que quando é na França, quando é em certos lugares que chama atenção, as pessoas se sensibilizam. Lembra disso? Colocavam no Facebook, Lembro. somos todos Charlie. Agora, se morrer milhares na África, não faz diferença. Está morrendo milhares de pobres, não faz diferença. O sistema de saúde público está abarrotado, está morrendo um enfermeiro, não faz diferença. Parece que a cada vez as pessoas estão ficando mais frias mesmo. E eu acredito que essa pandemia deve servir para algo importante. Fazer pessoas refletirem no valor da vida, no valor das coisas. Porque acho que muitos vão ser tocados nesse momento. Ainda que seja por conta da doença chegar na sua família, né? Aí vai sentir na pele, vai sofrer, vai chorar e vai ver, vai se colocar no lugar do outro. Porque acho que é só quando a pessoa sofre algo que ela consegue imaginar o que o outro sofreu. E nós já entramos aqui, né? Nos tópicos, as medidas tomadas para enfrentar a pandemia. Estamos vendo que o Brasil está, né, bem atrás de outros países nas medidas de combate. Pelo contrário, está tendo incentivo à disseminação, né? Não está tendo esse diálogo e colaboração entre municípios, Estado e governo federal. Era um dos tópicos que nós abordamos. E antes de finalizar, né? Porque assim, a gente pode pensar futuramente e falar novamente sobre essas questões políticas, principalmente, que eu acho que falta muita consciência e educação política do brasileiro, né? De se importar, de se inteirar mais, né, na política. Embora é um assunto que para muitos, né, é algo um pouco complicado. Então, o que a gente tem que fazer? Confiar em alguém que entenda, pelo menos, para a gente poder, né, consultar, não é verdade? As pessoas não consultam a internet, não consultam a mensagem que chega do WhatsApp, que em geral são mensagens falsas e você não pode comprová-las. Tem algum som um pouco alto aí, acho que é aí, hein? Tá assistindo alguma coisa?
Tá assistindo alguma coisa aí? Eu coloquei aqui a música clássica. Tira o volume, Tirei, atrapalha, já não tirei, pode, já não tirei. pode. Os cachorros, infelizmente, não tem como a gente, Cachorro a não tem gente, como, são 4. não tem como. Mas a gente pode falar futuramente sobre algumas questões, Paulo, que eu acho importante. A gente não está aqui para defender nosso lado, o que eu penso. Ainda que aquilo que eu pense, segundo a minha lógica legal, racional, esteja correto. Mas não é para isso. Eu penso que a gente pode trazer informação, explicar para as pessoas o que é isso, o que é aquilo, para que abra a mente das pessoas, para que elas possam discernir e identificar quando alguém está falando algo coerente, quando alguém está falando algo que é verdadeiro, quando alguém está com interesses pessoais, e a pessoa vai poder abrir a mente, para quem quer abrir a mente. Porque, infelizmente, tem pessoas que seguem muito mais as crenças, né? Crendices, superstições, do que aquela coisa real, a ciência, os fatos. A coisa está aí para qualquer um consultar. A internet, hoje em dia, facilita o acesso à informação. Claro que muita gente não tem acesso ainda. Mas para quem tem acesso, eu acho que muitas pessoas permanecem ignorantes porque querem. Que abrem mão de se informar. Não é agradável eu acompanhar o noticiário e ver as mortes. Ok. Eu não gosto de ver cena de violência. Agora, saber do que está acontecendo, eu gosto de estar inteirado. Né? Tem pessoa que não se sente bem em ficar sabendo. Ok. Mas procura se atualizar do que está acontecendo. E está chegando perto da gente, né, Paulo? Quantas pessoas É, já tivemos notícia no bairro? Eu já tive notícias da própria família, de pessoas bem próximas, que infelizmente estou tiveram a sabendo. Covid, sendo que, graças a Deus, se recuperaram. Que não chegue aqui de forma severa, mas na nossa localidade já chegou. Só confirmados hoje eu vi que Nova Iguaçu tem 44 Só mortes. hoje, ou não tô, a É, mortes. morte. Ou seja, é pouco, pouco. Nós estamos no início ainda, né, Paulo? Sabe Olha, lá, Leandro, olha só, Leandro. Essa questão de número de mortes, quantidade de mortes, há uma grande subnotificação. eu sei sobre isso, Paulo. Provável, de acordo com Eu vou deixar estudos, você falar e complementar essa informação. de acordo com estudos, né, tanto feito dentro do Brasil como fora do Brasil, universidades, né, apontam que provavelmente esse número oficial ele está muito aquém do número real, né, podendo ser até 10 vezes mais o real. É extra. E temos que saber também o seguinte, que muitas pessoas que estão morrendo hoje de AVC, né, câncer, problema cardíaco, também o Covid. O Covid não atua só no pulmão, nos pulmões, não. Ele atua também no cérebro. Fala, Betinho, boa noite. Aí provocando um AVC, né? Ele também afeta o coração, aí provoca ali problemas cardíacos, infarto, né? Então está morrendo muita gente, né? E nem todo mundo que está morrendo com Covid está fazendo exames, porque o Brasil é um dos países onde menos se faz exame. Parece que tem alguém que não quer que nós saibamos o número real de mortes e de infectados. Deixa eu Parece falar que tem alguém que não quer. o que eu aprendi sobre isso. Não é questão de alguém escondendo. Porque no Brasil já tivemos governos que escondiam da população o que estava acontecendo. E ninguém sabia, porque não tinha imprensa que divulgava. O governo escondia. Hoje nós temos esses números abertos. O que acontece? Nem todo mundo que fica doente, que se sente mal, vai para o hospital, correto? Eu fiquei resfriado, Correto? fiquei em casa. Opa, foi só resfriado. Muitos estão ficando doentes, se curando com medicamento para dor de cabeça e tal. Tá tendo até um pouco de falta de ar, mas eu conheço pessoas que tiveram falta de ar, diarreia, cansaço, febre, problema na garganta e não foram ao médico. Ficaram em casa de repouso, não é recomendado, mas recuperaram. Mas muitos se recuperam e ficam em casa. Esse vai entrar na estatística? Não. Não. Como que o governo vai adivinhar? E não é assim que funciona. Tem que ser notificado. Por isso que eu faço questão de falar casos confirmados. E muitos estão morrendo em casa, porque em alguns lugares, né, como em Manaus, em lugares que é muito mais longe, né, o acesso ao posto de saúde, por exemplo, ou então porque não tem mais vaga, aí a pessoa volta para casa e morre em casa. Morrendo em casa. Tem gente morrendo na calçada, na rua. Esses vão entrar na estatística? Claro que não.
Vai Não fazer vão exame entrar. depois, vai fazer exame depois no corpo? Não está tendo gente para fazer exame, autópsia, não está tendo gente para fazer. Ou seja, só vai entrar na estatística quem vai ao médico, doente e é internado e é confirmado que está, é testado, correto? Ou seja, essa pessoa ficando boa ou infelizmente morrendo, ela vai entrar na estatística. Ou como alguém que se recuperou, ou como alguém que ainda permanece doente, né? O caso, os números confirmados, ou como alguém que infelizmente morreu. Agora, esse número que você falou pode ser muito mais, isso é estimativa. É muito maior. Pode ser 15, ou seja, o que é a questão? Não é que não importa o número real. Você já tem gente, né, que está achando que é invenção, né? Imagina então se o número for 10 ou 15 vezes, né? Vão achar que não, isso é uma paranoia, isso é para aterrorizar todo mundo, e não é. Mas é muito melhor, ainda que a gente fosse aumentar os números, se por acaso fosse isso, para que as pessoas tivessem mais cuidado e atenção com a gravidade da situação. Mas não é assim que funciona. Eu vejo dessa forma. Só que o que acontece? É bom que a gente explique. Por que acontece isso? Estamos explicando para que a pessoa entenda que a situação é grave, mas na verdade ela é mais grave ainda, porque a gente não tem acesso a todos os dados. Só que nós estamos no início ainda, infelizmente. Só que mesmo com todas essas falhas do governo, falta de teste, problema no sistema de saúde, se as pessoas estivessem se cuidando, né, imaginando a gravidade da situação, de pegar uma doença tão séria que, entre todos os sintomas que são ruins, imagine uma falta de ar que te deixa angustiado, porque quando você tem falta de ar, você pensa que vai morrer. Eu já tive no passado, não lembro, acho que eu tive pneumonia, e é uma sensação horrível. Imagina você não parar no hospital, um alerta. Quando a pessoa vai para o hospital, nesse estágio mais grave de falta de respiração, problema Boa com a noite, respiração, Vanessa. ela já fica isolada, não recebe visita de ninguém, correto? E Correto. se ela vier a falecer, não vai ter um enterro, um velório normal, porque não pode ter aglomeração. Ou seja, nem para ter aquele reencontro, para ter o consolo dos familiares, não vai ser possível. O caixão, Lamentável. o caixão tem que ser fechado porque o vírus pode continuar vivo ali. Então, o caixão tem que ser lacrado. Além da dor, do afastamento de alguém bruscamente, ficou internado, você não pode visitar. Se morrer, você não pode nem encontrar familiares para dar aquele suporte. Nem pode ver o corpo da pessoa pela última vez, para se despedir. Para muitos, imagine a gravidade. Isto nunca aconteceu desta forma no mundo. Porque Olha, estamos no início. eu fui ao sepultamento da mãe de um amigo que morreu de câncer. E durante o velório dela no cemitério, né, houve um sepultamento de uma pessoa lá que morreu com Covid. Cara, que tristeza. O carro da funerária entrou, né, passou pela alameda do cemitério, aquela rua, né, e levou o caixão, né, até a cova e a família andando bem atrás. Pelo que eu vi, quando um grupo, foram algumas pessoas, 10 pessoas, acompanhando esse carro. O carro foi direto, disparado. Quando essas pessoas chegaram lá em cima, o caixão já está dentro da cova. Né? Então, nem o caixão eles viram. Muito menos, né? Muito menos dar o último adeus ao familiar, à família. Né? É muito triste. É muito triste tudo isso daí. Então, o melhor remédio que a gente pode, no momento, usar e abusar, é o distanciamento social, é a máscara, é sempre limpar a mão com gel, água e sabão. É isso que a gente pode fazer. Boa noite, Walter. Bem-vindo. É isso que a gente pode fazer, cara. Né? Colaborar, né? Para que essa pandemia não faça um estrago tão grande na sociedade. É o que cabe a nós, né, Paulo? É o que cabe a nós. Agora, porque depois não adianta chorar, lamentar, colocar a culpa em A, em B, não é verdade? Por mais que exista, sim, Isto. exista pessoas que talvez sejam responsabilizadas por alguns erros, sim, mas não cabe a nós. Porque chegou para todo mundo e ninguém esperava por isso, ninguém se programou para isso. Ou seja, o prejuízo é para todos. Uns têm mais prejuízo do que outros, é óbvio. O pobre, a pessoa que depende daquele trabalho ali. Só que nesse momento não é hora de ficar
comparando quem está na pior, não é verdade? É buscar ajuda, buscar auxílio, se você tem direito, se informar, porque nesse momento, essa solidariedade que eu tenho visto, né, no Brasil, chega a ser tão comovente ou contagiante quanto a questão do vírus, porque eu vejo muito isso. Isso é um pouco de alento, né, para as pessoas que estão sofrendo dificuldades. Tem pessoas que já tiveram suas perdas, mas estão se colocando à disposição para ajudar outras pessoas, porque eu acredito que isso até ajuda a minimizar um pouco, né, a dor. Então, assim, eu acho que é um momento de união, de prevenção, não é hora de brincar, não é hora de se reunir. Claro que tudo mudou de uma hora para outra e dá um pouco de ansiedade. Então, quem estiver precisando de auxílio, hoje em dia psicólogos estão fazendo consulta online, você tem consulta médica online, você tem várias formas, né, de tentar amenizar isso, com a leitura, como você falou, uma boa música, coisas que vão nos trazer esperança e nos informar de forma positiva. Não ficar desesperado, entrar em pânico, porque isso não vai ajudar, não é verdade? Consta que nesse período de isolamento tem pessoas que estão sofrendo muito, sim. Tem depressão, tem aumentado a questão de alcoolismo, provavelmente, porque as pessoas estão mais presas dentro de casa. São muitas consequências negativas para a sociedade. Mas eu vejo que daqui a um futuro breve teremos algumas mudanças que podem ser positivas. Apesar de tudo que já aconteceu, as vidas não voltam, perdas econômicas é possível se recuperar, mas eu acredito que para quem ficar, vai ficar aprendizado de muita coisa. Coisas que a gente fica postergando, na verdade, isso é uma das coisas que eu pensei. Se eu ficar deixando para depois eu faço aquele projeto, depois eu tiro a segunda via do meu documento, depois eu faço aquele curso, depois eu faço aquela viagem, depois eu visito aquele irmão, aquele amigo. Aí chega de uma hora para outra, você não pode fazer mais nada. E não adianta se desesperar. Eu também estava com muitos planos, como você. É na hora parar, refletir. O que eu posso fazer agora? Porque o que eu não posso fazer, não adianta. Preocupação é ocupar a mente com algo que você não pode solucionar e vai te fazer mal. É ocupar a mente de forma positiva. Quem tem fé, a fé ajuda. Quem pensa positivo, isso certamente ajuda. E ocupar seu tempo, ajudando alguém. Fazendo alguma coisa que ocupe a mente, o tempo, e que você possa ainda crescer com isso. Tem pessoas que estão mudando de área de trabalho, estão descobrindo habilidades, trabalhando em casa, manualmente, né, com arte. Enfim, porque não adianta agora se desesperar. É hora de ter calma. Né? A gente está conversando aqui, é uma forma de fazer bem para a gente, e talvez para quem possa assistir e tentar refletir, o que eu posso fazer agora? Vai escrever, né? Vai anotar alguma coisa, vai ler. Vai ler um livro. Ou seja, e se puder ajudar alguém, ajude. Porque nessa hora, outra reflexão, o amanhã é incerto. Você fica aguardando, acumulando coisas. De repente, a vida vai embora e você deixa tudo para ir. Claro que você tem que pensar no futuro, se você tem que proteger a tua família, né? Com seguro de vida, alguma coisa. Mas não pensar só no futuro. Tentar viver o hoje um pouco, valorizar a tua vida, né? E não pensar só no amanhã, nem só no hoje. Ter um equilíbrio. É difícil, claro. Mas acho que é possível a gente equilibrar. Viver intensamente o dia de hoje, pensar um pouco no amanhã, se programar, para quando isso passar ou amenizar, a gente ter uma outra mentalidade, estar mais preparado para algumas questões. Resiliência nessa hora para a gente, empatia para se colocar no lugar do outro que está sofrendo, solidariedade e refletir. Porque nessa hora, não quero dizer que isso é algo geral, mas eu vejo como uma doença que, de certa forma, vem de forma um pouco democrática. Claro que a gente sabe que quem tem menos condições de saúde, de saneamento, vai sofrer mais. Mas o vírus não escolhe, correto? Correto. Claro que não estamos aqui falando em proporção, não é isso. Mas, de certa forma, você ter dinheiro e condições de um hospital particular, de andar de helicóptero, não te garante a saúde nem a vida. Nessa hora, todo mundo é igual. Não é verdade? Por mais que as condições sejam diferentes, mas se tiver o óbito, todo mundo vai para debaixo da terra. O Covid mostra isso, né? Exatamente. Todos são iguais. Todos vão sofrer a perda. Não importa se o caixão de um é de ouro e o outro é de papelão. As perdas são da mesma forma valiosas. As vidas são valiosas. Então, que a gente deixe o egoísmo de lado, não é verdade? Que a gente deixe de ser mesquinho,
medíocre, pensar só no nosso umbigo, né? E, e ter esse sentimento tão ruim de desprezar a vida do outro, como a vida do outro fosse inferior. Então são tantas coisas que a gente pode, acredito eu, aprender nesse momento. Eu ouvi alguém dizer assim: se alguém, depois dessa pandemia, continuar vivendo do mesmo jeito, com a mesma cabeça, não aprendeu nada. Porque não é possível, depois de tudo isso, a pessoa seguir a vida como nada tivesse acontecido, não refletir sobre sua postura, sua conduta, né? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem que ficar de reflexão para esse momento. O que que você É vê, isso Paulo? aí. O que que você vê de perspectiva daqui para frente na área da saúde, da economia, trabalho e na área política a partir desse, quando essa curva diminuir, o número for caindo e a gente entrar numa certa estabilidade? Olha só, não existe assim um passe mágico, né? A gente pode determinar, a partir do momento X, tudo muda. Não, isso não existe. É uma construção, né? É uma construção, e eu creio que o Covid ele vai fazer com que a sociedade repense, né, algumas coisas, alguns valores, algumas culturas, né, que é preciso mudar, né? Eu estou observando que muitos jovens aqui no Brasil que estavam com um discurso muito pró, né, Estados Unidos, né, aonde o Estado mínimo, né, eles começam a ver a importância de se ter um sistema único de saúde, um SUS, porque estamos vendo que lá nos Estados Unidos, muitos estão morrendo, né, não por causa do Covid em si, mas sim pessoas na maior nação do mundo, na mais rica, né, 20 bilhões, trilhões PIB dos Estados Unidos, e lá tem pessoas que não podem cuidar da hipertensão. Uhum. Lá tem pessoas que não podem cuidar do diabetes, da diabetes, cuidar de doenças básicas que aqui, mesmo com toda a dificuldade, a população consegue, né, se cuidar pelo SUS. Né? Então nós estamos vendo que o erro dos Estados Unidos, lá eles estão precisando de um sistema único como nós temos aqui no Brasil. Né? Estamos vendo a importância do SUS. E essa galera aí, mais jovem, que não sabia a importância do Sistema Único de Saúde, começa a ver a importância. E eu espero que essa galera possa defender mais o SUS. O SUS tem problema, tem muitos problemas, até porque o SUS, ele é como posso dizer, ele é algo muito difícil de se concretizar na sua totalidade. Ele é um desafio. O SUS, ele é um desafio para a nossa sociedade. Porque ele se propõe a tratar todo mundo, ele é universal. Tratar todo mundo. De uma unha encravada, um câncer, uma AIDS. Tratar todo mundo. E nós nunca vamos ter dinheiro suficiente, né, para tratar todo mundo como deve ser tratado. Então é um grande desafio. Né? Então nós temos que, óbvio, aumentar os recursos do SUS, trabalhar melhor o dinheiro que vai para o SUS, com mais eficiência, com mais transparência, fazer cobrança, mesmo sabendo que vai ter falhas, porque não tem como, né, ser 100%, mesmo sabendo que tem falha, temos que cobrar a melhoria, cobrar a excelência do SUS. Então, essa galera que falava, tem que privatizar até o SUS, começa a ver que não é por aí, não. Nós temos que defender o SUS. Né? Temos que defender o SUS. Penso também, Leandro, que com outras coisas a sociedade vai se questionando e há uma tendência assim, de haver uma mudança lá na frente. Eu observei aqui no Rio de Janeiro, né, algo simples, para não ter muita gente, mesmo com a quarentena, né, mesmo com o distanciamento social, muita gente no transporte público, no trem, no ônibus. Então começou a fazer
horário para pegar um serviço. O setor X pega no horário tal, o outro setor pega no outro horário. Isso é muito bom, porque a gente vê que todo mundo saindo para trabalhar para pegar 8 horas da manhã, vai engarrafar tudo, como é engarrafado. Então a gente pensava, tem que ter mais transporte, tem que ter mais vias. Perfeito, perfeito. Mas será que só isso é o suficiente? Né? Então veio a pandemia, mostrou para a gente que a gente pode ter horário de entrada para o trabalho escalonado, né? Certa hora entra um setor de trabalho, outra hora entra outro setor de trabalho, e assim, né, o serviço público de transporte não fica tão cheio. Eu acho que isso aí lá na frente vai pegar. Eu gostei. Eu acredito que, assim como já aconteceu em outros momentos da história, em muitos momentos uma crise é um momento de necessidade e onde pessoas acabam tendo ideias. Vamos melhorar o sistema. Infelizmente, às vezes é isso. Enquanto a coisa não chega no patamar de gravidade, você vai deixando, vai remendando, né? Vai remendando a coberta. Quando rasga de vez, você tem que comprar outra. É mais ou menos isso. Então, infelizmente, às vezes é no momento de dor, de tragédia, de pandemia, de muitas mortes, mas acredito que isso vai servir para cada indivíduo, para cada sistema de governo, para as empresas, uma mudança geral. A gente pode depois refletir e falar mais sobre isso outro dia, sobre as medidas, né, que estão sendo tomadas, exemplos de outros países, o que a gente espera para a gente aqui, o que o Brasil pode seguir de exemplo. Será que aqui vai funcionar o mesmo que funciona na Europa, nos Estados Unidos? Então, assim, vamos finalizar porque estou com receio do tempo, não quero correr o risco de perder, né, essa conversa, porque a gente possa marcar uma outra, né? Vou deixar você deixar as suas considerações finais para a gente encerrar. Eu quero agradecer a você, Leandro, pelo convite, me colocando aqui disponível para outras conversas, né? Quero bem agradecer a todos que nos acompanharam, né? E pedir para que as pessoas se cuidem, né? É hora, nós temos como objetivo central, primordial, a vida, é viver. A gente tem que chegar do outro lado da pandemia. A gente, quem nós amamos, né? Então a gente tem que se cuidar, tem que cuidar do outro, para que nós possamos estar do outro lado da pandemia, daqui a alguns meses. Né? Então é isso aí, se cuidem. Fiquem em casa, se cuidem. Se amem e amem. Um recado também que sirva para a gente daqui para frente, né? Quando passar isso, que a gente não deixe o nosso estado de saúde chegar no último momento, né, de problema sério, de dor, para poder buscar o sistema de saúde. Que a gente passe a ter o hábito frequente de se cuidar, fazer um check-up, ver como é que tá, pressão, sangue, não é verdade? Para a gente se cuidar mais, cuidar da saúde mental, emocional, saúde financeira, porque não também. Deixa uma reserva aqui, investe em uma outra área ali, não concentra tudo, porque de uma hora para outra, né, você perde. Você investe tudo minha mãe dizia, pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. E é por aí. Eu acho que a questão não é ter muito, a questão é qualidade, a questão é planejamento e aprender com isso. Se a gente não tirar nenhuma lição disso, a gente passou nisso tudo em vão. Então agradeço pela tua presença e participação, espero te poder marcar novamente. E a gente vai experimentando aí, fazer outro teste para ver se entramos pela outra rede, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Agradeço a quem participou, quem assistiu, quem curtiu, quem comentou. É isso aí que eu estava esperando mesmo, que esse bate-papo tenha alguma coisa para que a gente possa aprender através dessa conversa. Agradeço. Tá bom. Boa noite, Paulo. Um abraço. Um abraço. Valeu. Beijo. Obrigado. Valeu.